Uma boa tarde aos meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre os seus lares, sobre as suas casas, sobre as suas vidas, sobre o seu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas para a vida. Quero ler um texto aqui no livro de Levíticos, no capítulo 6, versículo 10, que fala sobre o ofício sacerdotal. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho, e sobre a sua carne levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar, e depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura, as ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Texto que da qual, irmão, está escrito no livro de Levíticos. O livro de Levíticos é a lei dada de Deus aos judeus naquela época. Os judeus, eles seguiam à risca esse livro que da qual é denominado como Levíticos. Haja visto que eles traziam consigo o estudo de toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros eram os livros pelas quais os judeus se baseavam nele para uma regra de vida cristã. E aqui ele vai falar sobre um dos ofícios sacerdotais, que é muito interessante. Esse ofício era de que o sacerdote, logo pela manhã, ele tinha a incumbência de chegar diante do altar do sacrifício e arrancar as cinzas que havia sobre este altar. E por sua vez, quando arrancasse as cinzas, ele deveria colocar a lenha e manter o fogo aceso e sair para fora do arraial para um lugar limpo. E lá diz a palavra que ele deveria jogar as cinzas do altar quando o holocausto tivesse todo sido consumido. É muito interessante o ofício sacerdotal, porque existiram inúmeros homens de Deus pelas quais vieram a este mundo para exercer tal ofício sacerdotal. A Bíblia me faz lembrar de uma mãe por nome de Ana. Essa que constantemente ela tinha o seu ventre fechado. Ela não podia dar à luz a criança nenhuma. Porém, anualmente, quando o seu marido Eucana, ele subia até o templo em Siló, constantemente ela ia com ele. E diz as Sagradas Escrituras que Eucana amava mais a Ana do que a sua outra esposa por nome de Penina. E a Ana, ele dava a ela uma porção excelente em sacrifícios na casa de Deus. Mas Ana, todas as vezes que ela subia ao templo em Siló, ela subia com uma convicção, com um desejo, com algo que permeava o coração da mesma. O desejo de Ana era de que Deus abrisse a sua madre e pudesse lhe dar uma criança.
Esse era o desejo dessa mulher. Eu quero aqui já desde já abrir um parêntese e dizer, eu não sei qual é o desejo do teu coração. Nós só sabemos o desejo do coração do homem ou da mulher quando o coração do homem e da mulher, eles são abertos para nós. Aí nós conseguimos entrar aí dentro e a partir de então nós conseguimos aprender um pouco sobre a pessoa. Mas Ana trazia consigo constantemente diante de Deus lá em Siló um desejo ardente que sempre, constantemente ardia dentro de ti. Era o desejo de obter um filho. Imagine você que de anualmente eles subiam. O ano tem 365 dias. E constantemente a outra esposa de Eucana, por nome de Penina, a irritava sucessivamente, dizendo que ela era como se fosse uma videira estéril, que ela não dava luz ou coisa parecida. Mas só que as afrontas de Penina, elas não fizeram com que Ana parasse a sua jornada, de todas as vezes subir com seu marido até em Siló, aonde havia o templo, onde o homem de Deus estava ali para oferecer sacrifícios, por nome de Eli. Ela não se intimidava com as afrontas, com as perseguições, com as Nina lançava sobre ela. Mas as palavras que Penina lançava sobre ela era um alavanque para que aumentasse a fé da mesma, para que a mesma pudesse recorrer a Deus então, através do Senhor, para que Deus pudesse realizar o desejo do seu coração. Eu sempre costumo dizer isso, se existe um ser que realiza o desejo dos nossos corações, é Deus. Hoje nós temos visto inúmeras pessoas que estão aí frustradas, muitas vezes entristecidas com outras pessoas. Por quê? Porque acabaram depositando a sua confiança no homem. E existem homens e mulheres de Deus que eles não agem conforme o seu falar. Eles falam de boca para fora. Mas no que tange a fazer a coisa com a realidade, muitas vezes, ela acaba por se desviar da verdade. Então, é muito perigoso nós nos abrirmos com certos tipos de pessoas. É muito perigoso isso porque acaba que nós acabamos nos expondo demais. E isso aí pode trazer vários tipos de consequências para com a sua vida. A verdade é que ela era estéril. E ela deixou escapar isso diante de Penina. Por isso Penina a irritava sucessivamente. Mas um dia ela sobe até o templo e aquele dia foi um dia marcado na história dessa mulher. Ela sobe até o templo e como ela já não havia mais forças na mesma para orar, ela começa a suplicar em voz baixas, somente mexia com seus lábios. E de longe o sacerdote avista a mesma, mexendo com os lábios, com a cabeça cabisbaixa talvez, entristecida por anualmente subir e nunca conseguir o desejo do seu coração. Ao ponto do sacerdote chegar diante de Ana e dizer para Ana: Ana, aparta-te do vinho, aparta-te tudo a bebida. Aí ela vai dizer para Eli: não, meu senhor, eu não tenho achegado aos meus lábios nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de vinho. Eu estou aqui derramando a tristeza da minha alma perante o Deus de Israel. E estou fazendo diante dele um grande voto. Esse voto é entre eu e ele. Se ele conceder esse voto, um dia o Senhor me verá de novo.
Então Eli solta a profecia, ele solta a palavra de bênçãos para aquela mulher e diz: vai e faze segundo o seu coração, porque Deus é contigo. E a Bíblia diz então que ela vai chegar em casa, e quando ela chega em casa, a Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana. Ou seja, Eucana teve uma relação sexual com a sua esposa. Então ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. Como era de ano em ano, eles sempre subiam até o tanque até o templo de Siló. A Bíblia diz que quando o menino já era desmamado, ela vai com a criança enrolada e chega diante do sacerdote Eli e entrega essa criança para ele. Aí pergunta para ela: mas o que é que você está fazendo? Ela vai falar assim: eu sou aquela mulher que há 1 ano atrás estava aqui fazendo uma petição. E a minha petição era essa criança. E se Deus ouvisse a minha petição, eu coloquei o desejo e fiz um voto diante de Deus de entregá-lo para que o mesmo possa crescer dentro do templo e aprender os ofícios sacerdotais que os senhores ensinam dentro da casa de Deus. Boa coisa para nós, amados irmãos em Cristo, é quando nós temos a possibilidade de tentar mostrar, porque pecadores todos nós somos, eu sou, você é, todo mundo. A Bíblia diz que destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia através de Jesus Cristo, nos proporciona a salvação e remissão dos nossos pecados. E isso é diariamente. E a Bíblia ainda diz que o preço, o tempo ou a medida do perdão é 70 vezes 7 que nós devemos perdoar o nosso próximo pelo que ele nos fez. Então era uma época em que os filisteus, eles estavam já preparados em ordem de guerra para tentar massacrar os israelitas. Mas aprove então a Deus deixar com que essa mãe colocasse esta criança dentro do templo. E ali estavam ambos os filhos de Eli, por nome de Hofni e Finéias. A Bíblia diz que essas duas pessoas, elas não agradavam ao coração de Deus, pela forma com que elas viviam diante do templo. Mas aprove a Deus então, diz as Sagradas Escrituras, fazer com que Samuel crescesse e que ele não se contaminasse com as coisas que estavam acontecendo dentro do templo. É muito interessante isso, porque a palavra de Deus ela vai mostrar que Samuel ele cresce diante dos seus e ele por sua vez não se contamina com o pecado nem dentro e nem com o pecado fora. Até que chegou uma época em que os filisteus se juntaram em ordem de batalha. Os filhos de Eli vão para a batalha. E lá na batalha eles traçam um plano de levarem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simboliza a presença de Deus. Então eles pensaram consigo: nós levando a Arca da Aliança conosco na peleja, nós estaremos protegidos por Deus. Mas não. Eles não estariam protegidos por Deus, por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida errônea dentro do templo. Nós só somos protegidos por Deus quando nós deixamos os embaraços que tão de perto nos rodeiam para viver uma vida mais próxima a Ele. Erros, pecados, essas coisas constantemente nós iremos ter nas nossas vidas. Mas o segredo é não se misturar, não se agregar ao mesmo. Até que então vêm os homens
e trazem as notícias dizendo que os filhos de Eli caem mortos na batalha e que a Arca da Aliança havia sido tomada. E quando essas notícias chegam diante de Eli, o sacerdote, a Bíblia diz que ele cai da sua cadeira para trás e quebra o seu pescoço. Só que Deus já havia provido um substituto para estar sobre a liderança sobre os israelitas, que era essa criança que cresceu exercendo o ofício sacerdotal, o ofício de profeta na casa de Deus. E ele cresceu também exercendo o ofício de juiz. Se alguém precisasse de um juiz, era tão somente chegar diante do profeta Samuel que ele julgava suas causas. Se eles precisassem de um profeta, era só chegar diante do profeta que Deus revelaria para ele que era profeta e ele transmitiria para a pessoa o que Deus queria. E se eles quisessem um sacerdote, era só chegar diante do sacerdote, que o sacerdote ele pegava aquilo e oferecia a Deus o que ele queria. Então, o capítulo 6 do livro de Levítico, sobre a forma com que os sacerdotes faziam com as cinzas que ficavam sobre o altar. O altar, eles colocavam ovelhas para serem sacrificadas, animais que constantemente, no ato de reunir as madeiras tudo certinho, as madeiras eram cortadas todas no mesmo tamanho, e na hora de colocar ela ali, tinha que ser posta cada uma na sua ordem certinha, e ali sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Mas só que quando eles removiam as cinzas do altar, o fogo tinha que continuar ardendo sobre o altar. Aqui existe um grande segredo que eu aprendi com a palavra de Deus. Quando nós falamos de altares, nós podemos relacionar a nossa vida como um altar. Por quê? Porque lá no livro de Coríntios diz que nós somos templos de Deus e que Deus habita dentro de nós. E se Deus habita dentro de nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração é mau. O nosso corpo, ele acaba por seguir aquilo que o nosso coração almeja, as nossas satisfações, as nossas vontades. Muitas vezes nós temos que dizer não, renunciar ao não, renunciar ao nosso próprio eu. Isso significa o quê? Tirar as cinzas que estão de dentro do nosso coração e levá-la até um lugar limpo. E quando nós tirarmos essas cinzas de dentro do nosso coração, nós temos que outra vez prepararmos de novo as madeiras e constantemente pedirmos a Deus através dos holocaustos e ofertas que nós iremos oferecer a Deus. É muito interessante isso, irmãos, porque houve uma época em que, quando Saul estava no reinado sobre os israelitas, ele vai até uma cidade chamada Nob. Essa cidade era uma escola de sacerdotes. E os sacerdotes se reuniam ali para aprender a palavra de Deus, o ofício sacerdotal. E existia um homem ali que ele acabou denunciando de que Davi esteve ali e pegou a espada de Golias e comeu o pão da propiciação, e o que o sacerdote Aimeleque havia lhe entregado a ele. Então diz a palavra que no outro dia a comitiva real de Saul para diante de Nob. E a Bíblia diz que ele vai falar assim: vira-te e arremete contra os sacerdotes.
mandou que os seus soldados matassem todos os sacerdotes. Mas os soldados, eles temiam a Deus e não fizeram isso. Mas a Bíblia diz que um que estava ali, que denunciou de que Davi estava por perto, que Davi havia pegado a espada e comido os pães, ele se vira e mata 83 sacerdotes de que vestiam de linho. E um apenas foge e vai ter com Davi. E quando ele foge e vai ter com Davi, Davi então faz aliança com ele. Então Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no momento em que Saul transgrediu os mandamentos de Deus, Deus procurou um outro homem que agradasse ao seu coração. E Davi agradou tanto ao coração de Deus que Deus deu e entregou para ele o gigante Golias nas suas mãos. Com apenas uma pedra ele o derrubou e com a sua própria espada cortou a cabeça do gigante Golias. Então Davi ele foi venerado diante dos israelitas ao ponto das mulheres gritarem e cantarem. Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. E isso criou ódio dentro de Saul. Por isso fez com que Saul matasse todos os sacerdotes daquela época. Todos os sacerdotes foram mortos por ele. Então, numa época de muita angústia, época em que houve a morte de Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta, Davi já havia exterminado todos os sacerdotes que haviam em Nob. E por consequência disso, não havia como consultar a Deus se não tivesse um sacerdote. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma pitonista, ou seja, uma mulher de espírito de feitiçaria. E procurando esta mulher, diz a palavra de Deus que ele vai ter com ela. E vai perguntar sobre o que ele deveria fazer. Por quê? Porque os filisteus estavam se juntando em ordem de batalha contra eles. Mas só que as Sagradas Escrituras diz e aponta que ela vai fazer subir algo. E ele vai entender que é Samuel, mas não era Samuel. Aí a Bíblia diz que o inimigo vai dizer para ele que no campo de batalha ele e seu filho haveriam de morrer. Mas Saul ele estava aliado a Aques, a nação dos filisteus naquela época. Então diz a palavra de Deus que eles se lembraram de que um dia as mulheres cantaram que Saul havia ferido seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Por consequência disso, diz a palavra de Deus, que eles fizeram com que Davi voltasse para sua casa. E quando Davi, no caminho de 3 dias, voltando para a sua cidade chamada Ziclag, de longe ele vê que a cidade estava queimada a fogo e que ela havia sido saqueada pelos amalequitas. Então diz a palavra de Deus então que estava com Davi naqueles dias um sacerdote. Então ele vai se vestir do linho, ele vai se vestir e vai consultar a Deus. Perseguirei eu a esta tropa? Eu a alcançarei? Aí Deus vai falar para ele, persegue-a, porque de certo a alcançará e de tudo as libertará. Então Davi ele vai com a sua tropa. Então diz que existia um ribeiro chamado Ribeiro de Besor. Foi a primeira dificuldade pelas quais eles tiveram de atravessar. Haja visto que ele já estava montado sobre o lombo de cavalos há 3 dias. E chegando em Ziclag, Ziclag havia sido saqueada, queimada a fogo a sua cidade. E as suas mulheres, crianças, todas levaram sido cativas. Mas quando eles atravessam o ribeiro de Besor, alguns dos soldados de Davi voltam, porque eles estavam cansados e exaustos. Mas um pouco de número vai com ele. Até que Davi, então, ele traz a sua família de volta para a sua casa. Aqui tem um segredo da palavra de Deus, irmãos, que nós não podemos abrir mão.
É o que a palavra de Deus diz aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para que o fogo possa arder continuamente sobre o altar e nunca se apagar, é necessário que nós todos os dias removemos as cinzas das nossas ofertas e dos nossos sacrifícios a Deus. Por quê? Porque cinza atrapalha muitas vezes. Ela vai atrapalhar o fogo de pegar realmente no lugar onde se prepara o holocausto. E o holocausto hoje ele é preparado dentro do nosso coração. O nosso culto a Deus é preparado dentro de nós. E necessário é de que nós removemos todas as cinzas para fora do arraial, para que nós possamos colocar de novo todas as madeiras em ordem certinhas, para que possamos novamente acender o fogo, porque o fogo ele não pode apagar, ele tem que arder continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Que Deus abençoe a sua vida. Só uma pequena explanação da palavra de Deus, para que nós possamos refletir um pouquinho no que Deus é capaz de fazer. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A cada um que ouviu, a cada um que teve a oportunidade de estar aqui vendo esta mensagem.